Olá, bem-vindos ao curso O Inglês em 30 lições. Essa é a lição número 10 e é o primeiro vídeo da lição número 10. Se você quiser localizá-la no nosso resumo do curso, você vai ver que a nossa lição 10 é sobre o passado do verbo to be. O verbo to be nós traduzimos em português como ser ou estar, e como você sabe, é o verbo mais complicado da língua inglesa. Nós vimos o verbo to be no presente na lição 6, ó, está aqui. Agora nós vamos ver o verbo to be no passado. Então, o verbo to be no passado pode ser traduzido, por exemplo, como eu era, ou eu fui, eu estava, ou eu estive, você era, ou você foi, você estava, ou você esteve, e assim por diante. E aqui você tem, né, sempre um resuminho da lição, para você visualizar rapidamente o que está ali. Mas vamos passar para a aula de hoje, então. Vamos passar para o material da aula de hoje, o verbo to be no passado. Nós já vimos que o verbo to be é um verbo estranho, porque diferente de todos os outros verbos, ele não precisa de auxiliares. Não precisa de auxiliares para negação e não precisa de auxiliares para pergunta. Então, vamos comparar aqui no presente os verbos comuns com o verbo to be. Nunca é demais relembrar essas diferenças, porque isso é muito difícil para o estudante inicial internalizar. Então, o cara vai acabar falando, vai acabar colocando o auxiliar no verbo to be e isso não soa nada bem, né? Então, vamos desfazer essa confusão logo e por isso nós estamos tratando tanto desse tema. Então, por exemplo, temos aqui dois exemplos com verbos comuns, de negação com verbos comuns. O Denis não gosta de gatos. Dennis does not like cats. Eles ou elas não jogam tênis. They do not play tennis. Porque o Denis é um he, né? Então é he does not. Você sabe que auxiliar para he, she, it é does no presente e para os outros é do. Bom, então duas negações, todas com verbos comuns, verbo to like, gostar, verbo to play, jogar ou brincar, ou tocar, também um instrumento. Então, precisou do auxiliar para fazer a negação. E o verbo to be, aqui nós temos dois exemplos com o verbo to be. O Denis não é brasileiro. Dennis is not Brazilian. Eles ou elas não estão cansados. They are not tired. Veja, não precisamos de auxiliar nenhum, é simplesmente colocar o not depois do verbo to be e fica feita a negação, né? Para realizar uma pergunta, também, né, é diferente. Você sabe que com os verbos comuns você sempre precisa colocar o auxiliar antes de tudo. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, o Denis gosta de gatos? Does Dennis like cats? Eles ou elas jogam tênis? Do they play tennis? E fica feita a pergunta. Sempre verbos comuns, auxiliares na frente para fazer a pergunta. Agora, uma pergunta com o verbo to be não precisa de auxiliar, é simplesmente você inverte a ordem da afirmação, coloca o verbo to be na frente. Então, numa pergunta com o verbo to be sempre está na frente. O Denis é brasileiro? Is Dennis Brazilian? Eles estão cansados? Are they tired? Você é cantor ou você é cantora? Are you singer? Ao pé da letra seria: é Denis brasileiro? São eles ou estão eles cansados? É você cantor? Ou é você cantora? Ao pé da letra seria isso a tradução. Mas verbo to be, então, não precisa de auxiliar. Como seria de se esperar, né? No passado do verbo to be, nós também não vamos precisar usar os auxiliares, o auxiliar, né? O auxiliar did, para fazer uma negação, e nesse caso nós teríamos um did not, e nem
para fazer uma pergunta, e nesse caso nós teríamos o did na frente. Então, nós não usamos auxiliares de passado com o verbo to be no passado. E é claro, também seria de se esperar, né, que a conjugação do verbo to be no passado também fosse bem irregular. Ela muda de uma pessoa para outra, como no presente, né? I am, you are, she is. Veja, am, are, is, mudou, tem bastante variações, né? Enquanto para os outros verbos é tudo igual. I like, you like, he likes, she, we like, you like, they like. E o passado, bom, o passado ainda é mais fácil quando o verbo é regular, né? Por exemplo, I walked, eu caminhei. You walked, você caminhou. She walked, ela caminhou. We walked, nós caminhamos. É sempre o ED ali no final para todo mundo igual, para todas as pessoas do discurso. Mas, para o verbo to be, não. Não é no presente, como nós já vimos, e não é no passado também, como nós vamos ver agora. Então, eu vou ler primeiro toda a conjugação aqui, depois nós vamos ver as traduções. I was, you were, he, she, it was, we were, you were e they were. Então, I was, veja, como o verbo to be pode ser ou estar, e o passado não existe aquela diferença entre eu era ou eu fui, eu comi ou eu comia, eu andei ou eu andava, para eles é a mesma coisa, tem a mesma forma em inglês. Então, nós vamos poder traduzir I was como eu era, eu fui, eu estive ou eu estava. You were como você era, você foi, você esteve ou você estava. He, she, it was, né? Vou usar só aqui, por exemplo, she. Então, ela era, ela foi, ela esteve ou ela estava. We were. Nós éramos, nós fomos, nós estivemos ou nós estávamos. You were, veja que é igual, né? Sempre é igual os dois yous, né? Do singular e do plural. Vocês eram, vocês foram, vocês estiveram ou vocês estavam. E o they were, eles ou elas, né? Eram, foram, estiveram ou estavam. Veja, parece bem complicado, né? Poxa, tem tanta tradução assim possível para o verbo to be no passado, né? Mas você vai ver que isso é super simples, com o tempo você incorpora bem. Bom, vamos fazer uma pausa aqui e voltamos em uma parte 2 da lição 10, ok?